Olá, amigos. Mais uma vez nos reunimos para o encontro com o Evangelho do Mestre Jesus. Desta vez, nossa reflexão está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo todo tem o título de Amar o Próximo como a Si Mesmo. No entanto, nós vamos ficar com o item 3, que é a parábola do credor implacável. Sempre que Jesus se encontrava em algum lugar, muitos os rodeavam buscando ensinamentos. Mas alguns não queriam os ensinamentos de Jesus e sim queriam testar o Mestre. Em um destes encontros, um fariseu doutor da lei pergunta a Jesus: Mestre, qual o maior mandamento da lei? E Jesus diz: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento e coração. Este é o primeiro. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E para deixar claro, Jesus nos conta uma parábola para que a gente pudesse refletir sobre esse ensinamento. E a parábola é o credor implacável. O reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar conta a seus servos. E tendo começado a tomar as contas, apresenta-se-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. E como não tivesse com que pagar, mandou o seu senhor que o vendessem a ele e a sua mulher e os seus filhos e tudo o que tinha para ficar pago a dívida. Porém, o tal servo, lançando-se-lhe aos pés, fazia-lhes esta súplica: Tem paciência comigo, que eu te pagarei tudo. Então o Senhor, compadecido daquele servo, deixou-o ir livre e perdoou-lhe a dívida. E tendo saído este servo, encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, e lançando-lhe a mão à garganta, o asfixiava, dizendo-lhe: Paga-me o que me deves. E o companheiro, lançando-se-lhe aos pés, rogava, dizendo: Tem paciência comigo, que eu te pagarei tudo. Porém, ele não atendeu e retirou-se, e fez que o metessem na cadeia até pagar a dívida. Porém, os outros servos, seus companheiros, vendo o que se passava, sentiram-no fortemente e foram dar parte a seu senhor de tudo o que tinha acontecido. Então, o fez vir seu senhor e lhe disse: Servo mau, eu te perdoei a dívida toda. Por que me vieste rogar isso? Não devias tu logo compadecer-te igualmente de teu companheiro, assim como também eu me compadeci de ti? E cheio de cólera mandou seu senhor que o entregassem aos algozes, até pagar toda a dívida. Assim também vos tratará meu Pai Celestial, se não perdoardes do íntimo de vossos corações aquele que vos tenho feito ao vosso irmão. Mateus, capítulo 17, versículo de 23 a 35. Bom, meus amigos, a parábola conta a história de um servo que recebeu perdão, mas não perdoou quem lhe devia uma dívida menor. A parábola ilustra a necessidade de perdoar os outros tal como Deus nos perdoou. Naquela época, quando alguém devia muito dinheiro e não tinha como pagar, o Senhor podia ficar com todos os seus bens, inclusive com a mulher, filhos, casa, terra, tudo, vender e aí estava quite. A primeira parte da história mostra que o homem que devia muito, na história inclusive diz 10.000 talentos, que é como se fosse assim, anos de trabalho ele devia para aquele senhor. Ele pediu um tempo para o Senhor para tentar conseguir pagar sua dívida. E veja que ele nem pede perdão, ele pede um tempo. Mas a misericórdia daquele senhor ou rei é tão grande que ele perdoa a dívida completamente. Esta parte nos fala, sim, de perdão, compreensão, misericórdia, que era tudo que aquele senhor tinha dado para aquele servo. Jesus está nos ensinando com isso
que aquele que já consegue conceder o perdão, a ofensa, já é um espírito portador de tolerância, generosidade, capacidade de ouvir o outro. E assim, quando a gente ouve o outro, percebe a dificuldade do endividado, daquele que está em dívida. E é o que ele espera de nós, que nós ouçamos o outro sem restrição, ouvirmos de coração aberto. Não pensar, eu vou ouvir por educação, mas esse aí não muda nunca. Jesus quer que a gente tenha indulgência com as falhas do outro, porque nós mesmos temos muitas falhas. Mas digamos que este Senhor que perdoou o devedor seja Deus. Quanto de dívidas com Deus nós temos por tudo que Ele nos concede diariamente? Não seria maior que qualquer dívida que qualquer pessoa possa ter conosco? Mas aí vamos para a segunda parte da parábola. Quando aquele que foi perdoado pelo Senhor encontrou alguém que devia uma quantia pequena para ele, e no lugar dele perdoar, aquele que lhe devia mandou que eu prendesse para que ele pagasse tudo o que devia. Então vocês podem até se perguntar, mas como que alguém preso vai conseguir pagar alguma coisa? Como não vai conseguir trabalhar? Mas aí talvez não fosse exatamente para ele pagar, é para que ele não fugisse, provavelmente, e que pedisse ajuda à família, para que a família conseguisse juntar o que precisava, que arrumasse de alguma forma a quantia, para que ele pudesse quitar sua dívida e sair da prisão. Mas isso também não é o mais importante, porque assim a gente está falando apenas de dívida física. O que está em pauta agora é que sentimento este que mandou prender o devedor devia ter depois que o valor dele, que era muito, muito maior, foi perdoado pelo Senhor. Não seria um sentimento de benevolência para com o problema do outro? Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós. Esta é a lei. São palavras de Jesus. Quanto Jesus disse para Pedro que ele deveria perdoar quando Pedro lhe diz: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Jesus diz o quê? 70 vezes 7. E essas 70 vezes 7, será que é durante o ano? Não. Provavelmente é diariamente. Então o perdão ele é infinito. Mas infelizmente parece que a humanidade acha normal se beneficiar de tudo, pôr na frente seus principais interesses sem pensar em ninguém. Então faltou a misericórdia daquele que foi perdoado. Ele foi perdoado em uma grande dívida, recebeu em abundância, mas foi mesquinho, sem compaixão. Quantas vezes nós deixamos de perdoar algo pequeno e por conta disso criamos um problema muito maior? No entanto, a gente não pode esquecer a lei de causa e efeito. E é justamente na terceira parte desta parábola, onde os amigos do segundo devedor que foi preso, eles vão até o Senhor que perdoou o primeiro devedor, porque ficaram aflitos. Então é justamente aí que ela vai falar sobre a lei de causa e efeito. Então eles vão lá, informam ao Senhor o que tinha acontecido. O Senhor chamou o servo à sua presença e disse: mau servo, eu perdoei tudo que me devias. Não devias ter piedade do teu companheiro como tive de ti? E o Senhor entregou ele à prisão. E aqui nós vemos perfeitamente a lei de causa e efeito. Não que Deus esteja punindo o mau servo, mas é a própria lei de ação e reação que vai reajustar os devedores. E não como punição, mas como educação. Aqui entra a frase de Jesus: fazer ao outro o que queres para ti. Amar ao próximo como a ti mesmo. Não é à toa que a frase, nem sem sentido, que Jesus nos ensinou há tanto tempo atrás no Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Será que a gente já pensou seriamente nesta frase?
uma única palavra vai reger a nossa vida para o crescimento espiritual e moral: o amor. Segundo Paulo, o amor cobre uma multidão de pecados. O amor muda o rumo de nossa vida. O amor constrói, o amor eleva, o amor perdoa sem questionar, porque é amor, apenas amor. Que saibamos deixar uma trilha de perdão e misericórdia em nossa caminhada para aprendermos sobre o amor, já que nós ainda não conseguimos alcançar essa palavra tão pequena, tão minúscula, mas de uma intensidade tão grande. Mas com certeza, quando nós aprendermos mais sobre a misericórdia, sobre o perdão, sobre a doação, estamos aprendendo sobre o amor. Que Jesus nos abençoe em nossos esforços. Graças a Deus que assim seja.